esse vídeo aqui então é um resuminho referente ao vídeo do Daniel Lopes com o título de Ele previu o futuro e o resultado é sinistro. Bom, fiz esse resumo aqui para que vocês possam ter ideia do que foi dito no vídeo ali, para quem não tem tempo de assistir a live uma hora ou então mesmo a live acelerada, tem esse resumo aqui para você estar ciente de tudo que ele falou. Bom, o resumo aqui pode ser o futuro sombrio da IA, os alertas dos maiores especialistas do mundo. Bom, a introdução seria assim o seguinte, resumo total do vídeo dele. Bom, nesse vídeo a gente vai mergulhar nos temas que está tirando o sono de muitos especialistas, o futuro da inteligência artificial e os riscos que ela pode trazer para a humanidade. Nosso anfitrião, que é o Daniel Lopes, trouxe insights poderosos de figuras globais e o que eles preveem é no mínimo assim, assustador, tá? Então se prepara para uma jornada que pode mudar a sua percepção sobre a tecnologia que cerca a gente, que está em voga no momento, que está no hype, que é justamente a inteligência artificial. Bom, a gente começa então com o Daniel Lopes falando de um xará dele, que é o Daniel Cocotello. O ponto central da discussão gira em torno de Daniel Cocotello, um pesquisador e filósofo britânico, ex-funcionário da OpenAI, que é a empresa que cria o próprio ChatGPT. Cocotello é uma figura central no debate sobre a segurança da inteligência artificial no mundo todo e ele ganhou notoriedade por conta das previsões incrivelmente precisas sobre o avanço tecnológico e os impactos da inteligência artificial. Já no ano de 2020, ele publicou um material com projeção para os anos seguintes, com previsões para os anos seguintes, que se concretizaram assim, olha, na mosca, acertou em cheio. Por isso que tudo que esse cara faz, Daniel Cocotello, hoje em dia é visto como algo a ser levado a sério, porque as previsões que ele fez em 2020 sobre inteligência artificial estão acontecendo como ele previu. Então, se o cara solta um A, vai um monte de gente lá e pesquisa por que ele falou aquele A. A grande revelação de Cocotello veio numa entrevista recente que ele deu para o canal Win Win with Liv Bory, uma jogadora de pôquer campeã que hoje analisa tecnologia. Então, essa jogadora de pôquer, ela tem um canal no YouTube e essa entrevista foi feita no canal dela. Ele descreveu, o Daniel Cocotello, ele descreveu os resultados de cerca de 25 simulações estratégicas ou jogo de guerra, como ele chama, que ele conduziu. Nessas simulações, especialistas de diversas áreas assumem papéis de atores globais, presidentes, CEOs de tecnologia, líderes de governo, e eles simulam como a inteligência artificial avançada poderia evoluir. Então, o que ele faz? Ele pega e faz uma simulação, pode ser em formato de jogo mesmo, como se fosse um War, como se fosse um jogo de RPG. Então, cada personagem que ele coloca ali representa uma autoridade global, um CEO que seja, para que ele possa, então, naquela simulação, ver os cenários possíveis de evolução da inteligência artificial e as atitudes que cada pessoa importante no mundo tomaria em relação àquilo. Bom, os resultados mais preocupantes dessa simulação, em muitos cenários, o desfecho e a ascensão de uma figura autoritária global, um tirano, um déspota, que utiliza a inteligência artificial para dominar o mundo. E o mais surpreendente, que o Cocotello aponta que, na maioria das vezes, esse tirano não é um líder de Pequim, ou seja, não é o líder chinês, mas sim um CEO de uma empresa norte-americana, um CEO de uma empresa de tecnologia ou até mesmo o próprio presidente dos Estados Unidos. A inteligência artificial, em sua forma mais avançada, funciona como uma ferramenta de eficiência de controle sem precedentes, amplificando o poder de quem a detém a um nível global, superando as limitações humanas. Então, nessas simulações que ele faz, o grande líder e o tirano global seria ou o presidente dos Estados Unidos ou alguém que controla a empresa de inteligência artificial mais poderosa que a gente tem atualmente. Bom, a trajetória de Cocotello, por que é importante, tá? Olha só, esse cara, Daniel Cocotello, na OpenAI, a trajetória dele foi marcada por muita tensão, muita intriga dentro da empresa que criou o ChatGPT. Ele foi contratado para uma visão de governança, ele se tornou um crítico da cultura da empresa, que ele descreveu como secreta e imprudente. Ele sentiu que a OpenAI estava priorizando a velocidade de desenvolvimento da inteligência artificial geral em detrimento da segurança, da governança e da ética. Ou seja, essa discordância levou ele a uma decisão drástica. Em abril de 2024, ele renunciou ao cargo dele dentro da empresa do ChatGPT, dentro da OpenAI, recusando se assinar. Então, depois que saiu, ele se recusou também a assinar uma cláusula de não difamação que ia custar para ele mais ou menos 2 milhões de dólares em ações da empresa. A saída dele foi um ato de princípio, porque ele viu que a empresa está fazendo coisas erradas e ele decidiu então sair.
Então essa saída dele foi amplamente noticiada nos Estados Unidos, teve até mesmo matérias pelo New York Times que destacou a coragem dele priorizar a ética sobre o ganho financeiro que ele poderia ter dentro da empresa OpenAI. Bom, após sua saída, Daniel Cocotello ele cofundou uma empresa chamada AI Future Projects, uma organização sem fins lucrativos dedicada a pesquisas e pesquisar os impactos futuros que a IA pode gerar no mundo. Ele também liderou um grupo de ex-funcionários da OpenAI que exigiram o direito de alertar sobre os riscos da inteligência artificial sem medo de retaliação. Ou seja, esse cara está pegando todos os ex-funcionários da OpenAI e está reunindo eles em um time para que eles possam expor o que a OpenAI está vacilando e os cuidados que a OpenAI não está tendo na evolução da inteligência artificial deles. A influência do Daniel Cocotello é tanta que ele foi incluído na lista das 100 pessoas mais influentes em inteligência artificial do mundo. Isso foi na revista Times 2024 já. Daniel Lopes, então, ele expande essa discussão, mostrando que o Daniel Cocotello não está sozinho nessa preocupação geral do desenvolvimento acelerado da inteligência artificial. Ele faz um paralelo disso com o livro Como as Democracias Morrem, de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, que analisa a erosão gradual das democracias, um processo que se alinha com a ascensão de líderes autoritários facilitada pela inteligência artificial. Então, tudo o que está sendo dito agora, Daniel Lopes compara isso com o livro Como as Democracias Morrem. Um marco importante nessa luta pela segurança da inteligência artificial é a carta aberta que foi lançada em março de 2023, tá? Liderada por Mark Stegmark, físico sueco-americano e professor do MIT, que é uma universidade muito conceituada lá nos Estados Unidos, na cidade de Massachusetts. Essa carta aberta, esse abaixo assinado, ele foi intitulado, chamaram ele de Pause Giant AI Experiments, que traduzindo seria Pause os experimentos de inteligência artificiais gigantes. Essa carta foi assinada por mais de 33 mil especialistas em ciência e tecnologia, pedindo uma pausa no desenvolvimento da inteligência artificial até que a segurança fosse garantida. Então, se você estava com medo antes, pode ficar com mais medo agora, porque ainda não existe total garantia da segurança da inteligência artificial, tanto que mais de 33 mil especialistas fizeram esse abaixo assinado, pedindo para dar uma pausa no desenvolvimento de tudo isso. Bom, e quem que eram esses 33 mil especialistas? Bom, vou citar aqui os nomes mais famosos que o Daniel citou de pessoas que assinaram esse abaixo assinado desta carta pedindo para pausarem a evolução da inteligência artificial. Bom, ninguém mais, ninguém menos que Elon Musk assinou esse abaixo assinado. Elon Musk, todo mundo conhece, conhecido por suas advertências sobre a desde 2014, quando o próprio Elon Musk comparou a inteligência artificial como invocação demoníaca. Ele também foi um dos cofundadores iniciais da OpenAI, só que ele saiu da empresa quando a empresa perdeu foco. Então, o Elon Musk, ele mesmo fala que ele estima uma chance de 20 a 30% da inteligência artificial levar à extinção da raça humana. Olha que maravilha. Yoshua Bengio, considerado um dos padrinhos da inteligência artificial, vencedor de prêmios como o Prêmio Turing, que é mais ou menos o Prêmio Nobel da computação. Ele alerta também para a necessidade da governança global para evitar que sistemas mal alinhados causem danos irreversíveis. Stuart Russell, autor do livro mais importante sobre inteligência artificial, que é o livro Artificial Intelligence, A Modern Approach. Ele enfatiza também o problema de alinhamento de valores que está acontecendo atualmente. As inteligências artificiais são desenvolvidas sem que tenha um padrão rigoroso de segurança no desenvolvimento das inteligências artificiais, garantindo que as inteligências artificiais sigam os preceitos humanos. Daniel Cocotello, inclusive, ressalta que simplesmente pedir para a inteligência artificial garantir a sobrevivência da raça humana não é suficiente, pois como a inteligência artificial pode acabar levando as coisas de formas dúbias e ao pé da letra, ela pode simplesmente pegar e aprisionar todo mundo e mantendo a segurança e a sobrevivência da raça humana, mesmo que seja ali aprisionada. Geoffrey Hinton, outro padrinho da inteligência artificial, também assinou esse abaixo assinado, e esse cara é o vencedor do Prêmio Turing e também do Prêmio Nobel de Física de 2024, por suas contribuições fundamentais ao aprendizado de máquina e redes neurais. Hinton, assim como Daniel Cocotello, renunciou
ao Google em 2023 para que ele pudesse falar livremente sobre os riscos existenciais da inteligência artificial. Yuval Harari, autor de livros como Sapiens, também assinou esse abaixo-assinado pedindo que as inteligências artificiais deem uma segurada no desenvolvimento para que possa garantir a segurança. Outros nomes notáveis também, como Nick Bostrom, Steve Wozniak, cofundador da Apple, Stephen Hawking, Mohamed Gaudat. Esses são os nomes mais famosos das pessoas que participaram nesse abaixo-assinado, que contou com mais de 33 mil assinantes de nomes muito importantes do desenvolvimento da tecnologia e da inteligência artificial. Um fato que torna tudo isso ainda mais intrigante, a menção de Hugo de Garis, físico e pesquisador de inteligência artificial, que no livro dele, em 2005, o nome do livro é The Artilectal War, Cosmos vs. Terrans, previu o conflito global entre cosmitas e terranos, sendo que os cosmitas seriam os defensores da construção do Artilects, máquinas superinteligentes, e os terranos opositores devido à ameaça existencial. Ele argumenta que os Artilects poderiam ver os humanos como obsoletos. Os Artilects seriam as pessoas, então, que desenvolvem inteligência artificial, levando à extinção da raça humana. Essa visão se alinha com as simulações de Cocotelo sobre os conflitos impulsionados pela inteligência artificial. Mas ok, então, para fechar o ciclo de reflexões do Daniel Lopes, ele traz à tona um livro de 1896, 100 anos antes de eu nascer. Este livro, o nome dele é The Last President, traduzindo para o português seria O Último Presidente. Esse livro foi escrito por Egerton Lockwood. Bom, essa é uma obra que narra a história de um garotinho chamado Barron Trump. Para quem não sabe, Barron Trump é o nome do filho do Donald Trump. E esse Barron Trump tem um mentor chamado Donald Trump, que é o nome do presidente dos Estados Unidos. Lembrando que isso foi um livro publicado em 1896. Bom, esse livro narra a ascensão de um líder populista em meio a divisões sociais. Embora não fale de inteligência artificial, o paralelo com o cenário atual e a possibilidade de uma figura semelhante usar a inteligência artificial para consolidar o poder global dela é, no mínimo assim, instigante. Então, considerando que o livro foi escrito em 1896 e retrata situações muito parecidas e semelhantes com a situação de hoje no mundo, é algo muito, muito interessante. Então, no vídeo do Daniel, ele conclui com uma certa urgência na preparação. Todos nós precisamos estar preparados para o que está por vir. Lembre-se do lema do Daniel. Então você precisa estar preparado para o pior, mas a gente espera que o melhor aconteça, só que não podemos deixar simplesmente a nossa crença de que tudo vai melhorar seja estabelecida. Então sempre se prepare. Bom, diante de todos os alertas especialistas de renome mundial, o Daniel Lopes enfatiza a urgência de nos prepararmos para as mudanças que se avizinham, que estão chegando, que logo acontecerão, especialmente nos anos de 2026, que já é ano que vem, 2027, 2028, que podem afetar diretamente o mercado de trabalho e a vida de muitos. Ele convida todos para buscar o conhecimento e se preparar para os desafios, pois o futuro, segundo os especialistas, pode ser mais estranho do que a gente imagina. Esse foi o resumo de um dos vídeos do Daniel Lopes. Eu vou estar trazendo cada vez mais resumos aqui, porque eu sei que tem muita gente que curte o conteúdo do Daniel Lopes, assim como eu, só que não tem tempo de acompanhar a live quando ele faz meio-dia. Então eu vou trazer aqui todos os dias resumos de todos os vídeos que ele faz ao meio-dia, para que você possa assistir isso ali no final do dia. Eu vou estar postando esses vídeos à noite, então para que você não perca esses resumos, deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui nesse canal, para que a gente possa crescer e eu possa estar trazendo frequentemente, cada vez mais, os resumos dos vídeos do Daniel Lopes, beleza? Eu vejo você no próximo vídeo e valeu!